Olá meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Caiane Ramos e eu tenho um objetivo, te ajudar a superar os desafios emocionais de ser uma au pair e morar em um outro país. Através dos meus conhecimentos como psicóloga e também como ex-au pair, eu quero te ajudar a se tornar uma pessoa mais confiante, decidida e bem-sucedida. Vamos lá? O assunto de hoje é namoro à distância. Se você quer saber se isso dá certo ou não, vem comigo que eu vou te contar a minha história. E para começar, eu tenho que contar como que eu conheci o Rude e como que tudo isso começou. Durante esse vídeo eu vou colocar algumas fotinhas aqui para você poder ir identificando, né, um pouquinho da nossa história e se conectando aí com o que a gente viveu. Bom, eu e o Rude a gente se conheceu em 2014, a gente se conheceu na igreja e aí a gente foi se conhecendo, a gente começou a namorar. E a gente namorou aí um tempinho, alguns meses, eu acho que até um ano e pouco, talvez. E aí a gente teve um término. A gente ficou 4 meses afastado. Durante esse tempo eu decidi que eu ia fazer intercâmbio. Coloquei na minha cabeça que eu ia fazer intercâmbio. E quando a gente voltou a namorar, o Rudy falou pra mim, olha, a gente volta a namorar, tá tudo certo, mas você promete que você vai fazer o intercâmbio, que você não vai desistir desse seu objetivo aí, porque a gente tá voltando a namorar? E eu fiquei um pouco pensativa assim, né? Porque eu sou canceriana grudada ali. Mas eu falei, não, você tem razão, eu vou. Mas a gente pode fazer isso juntos também, né? Só que ainda faltava um tempo pra eu terminar a faculdade, eu só queria ir pro intercâmbio depois que eu terminasse a faculdade. E aí, quando eu terminei a faculdade, ele ainda faltava um semestre pra acabar. E eu conheci o intercâmbio de au pair e era muito mais vantajoso que eu fosse logo viver essa experiência para quando eu voltasse, ele já tivesse terminado a faculdade e a gente começasse a nossa vida juntos. E aí eu decidi fazer o au pair, ele super me apoiou desde o início e eu embarquei, né? Bom, durante o pré-embarque ele me ajudou em tudo, a organizar, ele conversava comigo sobre as famílias, tudo foi dando certo. Algumas desavenças, assim, alguns episódios de ansiedade, de angústia ali, muito mais da minha parte na hora de embarcar, né, de ficar longe e tal, tipo, realmente isso vai acontecer. Mas a gente tinha planos dele me visitar e enfim. E eu tinha prometido que ia ser só um ano, eu ia ficar só um ano. Bom, embarquei, cheguei lá, a gente foi conversando bastante, trocando mensagens. O Rude não é uma pessoa que gosta muito de ficar ligando, né, e fazendo FaceTime, e mandando mensagem. Ele não é uma pessoa tão comunicativa, digamos assim. E isso foi uma das coisas que mais eu tive dificuldade de lidar durante esse período fora, porque essa era a única forma da gente estar junto, né, da gente estar conectado. Literalmente. Bom, a gente foi lidando com isso, a gente ia conversando bastante. Como eu disse, ele não é uma pessoa muito comunicativa, então era difícil de eu conversar com ele assim à distância. Também estava acontecendo muita coisa na vida dele, porque como eu contei, ele estava no último semestre da faculdade, então ele estava fazendo o TCC dele. Então às vezes eu queria muita atenção, mas ele estava ocupado. Enfim, a gente teve algum desses problemas aí. Mas tudo a gente enfrentou com bastante paciência, empatia e se esforçando ali na comunicação, por mais que fosse difícil. Kai, como assim com empatia? Bom, a gente tentava ao máximo ali entender o que se passava na cabeça um do outro e qual que era o sentimento que o outro sentia em relação a essa questão da distância. E eu lembro muito bem de uma vez que a gente teve uma briga. Inclusive foi porque eu falei que a minha host mom tava me perguntando se eu queria estender ou não, e eu não sei porque até hoje fiquei com uma vontadezinha, assim, de ficar mais. Acho que eu tava gostando muito da família, enfim. Eu não sei se ele recebeu isso bem, até hoje eu não sei o que aconteceu. Eu sei que a gente se desentendeu ali. Eu fiquei bem chateada, a gente ficou tipo um dia sem se falar, eu acho. E aí, essa foi uma das maiores brigas, assim, que eu lembro que a gente teve durante o intercâmbio. E logo depois dessa discussão, ele viu o quanto que eu tava, assim, desesperada por atenção, por carinho, enfim. E aí ele falou, não, eu vou te visitar. E isso não tava nos nossos planos naquele momento, porque ele tinha começado a trabalhar num lugar e ele não ia ter férias, enfim. Mas quem quer dá um jeito. Ele deu um jeito e foi me visitar na Páscoa, aproveitou o feriado. Aí ele foi me visitar na Páscoa, passou 10 dias comigo, a gente aproveitou os finais de semana ali, o feriado, ele conseguiu uns diazinhos. E foi muito bom, assim, foi uma forma de reabastecer, assim,
o nosso relacionamento, a nossa comunicação, a nossa conexão mesmo, sabe? Porque quando a gente fica distante é muito difícil. E aí, passando esse período de visita, eu lembro até hoje, isso é uma pergunta que às vezes vocês me fazem lá no Instagram, que inclusive quem não me segue vai lá me seguir, @KaianeRamosF. Kai, foi mais difícil despedir na primeira vez ou na segunda vez, né, do Rude? Porque eu despedi quando eu embarquei pro intercâmbio e depois eu despedi dele de novo quando ele voltou pro Brasil depois da visita. Pra mim foi muito mais difícil a segunda vez, porque eu já sabia todas as dificuldades que eu sentia, não só em relação ao namoro, mas a essa questão do ser au pair, né, essas dificuldades, essa ansiedade de morar na casa de outra família, enfim. E ver ele embora foi como se eu estivesse me sentindo sozinha, abandonada novamente. Nada a ver com ele, né, mas com o sentimento, a sensação de ficar pra trás e ele tá voltando pro lugar que eu queria voltar, porque eu queria muito voltar pro Brasil. Do desfecho daquela história lá de eu ter interesse em estender, eu nem cheguei a ir em frente com isso, eu simplesmente falei pra minha hostmom que eu não ia estender, mas foi uma decisão minha mesmo, ele não tem nada a ver com isso. Mas porque eu fui pensando e realmente eu não tinha por que estender, até porque eu tava no 7º mês, mais ou menos, de intercâmbio. E tudo tava muito bom, assim, porque eu tinha pouco tempo, na verdade, eu acho que eu tava no 5º ou no 6º mês. Tinha pouco tempo que eu tinha chegado nessa minha host family, porque ela só foi a minha segunda host family, eu tive um rematch. A questão foi, eu tava me sentindo bem naquela situação, e aí eu achava que ia ser assim por muito tempo, mas sabe aquela coisa de início de namoro? Então, é a mesma coisa com host family, no início do relacionamento tudo dá certo, mas depois as coisas começam a desandar, ou às vezes você simplesmente começa a cansar daquela situação, e foi o que aconteceu comigo. Eu fui começando a cansar, ver algumas coisas que eu falei, cara, eu não posso levar isso muito mais pra frente, 1 ano é o suficiente. E aí foi quando eu falei pra minha hostmom que eu não ia estender com eles e eu ia voltar pro Brasil. E aí, os meses se passaram, a gente se comunicou bastante, teve bastante empatia um pelo outro. Não foi fácil, de maneira nenhuma. A gente tá junto há 7 anos e meio. E desses 7 anos e meio, a fase mais difícil, na minha opinião, foi esse período que eu fiquei morando fora. Depois que eu voltei pro Brasil, a gente teve outras situações em que eu precisei, assim, não precisei, mas eu quis fazer outras viagens e precisei ficar ausente, né? E mais uma vez ele me apoiou, ele nunca foi contra nenhuma das minhas viagens. Essas outras viagens também foram internacionais, eu passei depois 2 meses na Califórnia e depois mais 3 meses na Califórnia novamente. E as coisas já estavam diferentes, ele não pôde ir mais uma vez por questões profissionais. E isso é uma coisa que eu admiro muito, assim, no Rude, sabe? Ele sempre me apoiou a fazer tudo que era importante pra mim. Essas vezes que eu fui passar alguns meses na Califórnia, foi porque eu fui visitar uma pessoa que é muito importante, em um momento muito importante, e ele nunca se mostrou contra isso, muito pelo contrário, ele sempre me apoiou, ele sempre tentou ir junto, mas infelizmente nunca deu certo. E como eu falei, isso é uma coisa que eu admiro muito, porque eu vejo muitas pessoas, não interessa se é um relacionamento homossexual ou heterossexual, a gente já falar que homem é muito ciumento, né? Eu já vi situações diferentes onde 2 meninas, uma quer fazer o au pair, namoram, né? Uma quer fazer o au pair e a outra meio que não aceita. Então, assim, não tô falando que isso é errado, enfim, cada um sabe do seu relacionamento, mas eu acho que quanto mais livre você deixa a pessoa viver a vida que ela quer viver, com mais vontade você deixa ela de estar ao seu lado, sabe? Todas as vezes que eu viajei, eu ansiava pelo momento da volta e de reencontrar o Rude e de continuar a nossa vida. E dessa última vez, na verdade eu falei 2, mas a gente teve 3 experiências de namoro à distância depois do intercâmbio. Então foram 4 experiências, na verdade. Porque no último mês agora, eu fiz uma viagem de novo para os Estados Unidos. Agora eu fui para outro estado, fui fazer uma outra visita a uma outra família muito especial, de uma necessidade, né? Mais uma vez ele me apoiou, inclusive no primeiro momento eu falei, eu não vou não, porque eu tinha acabado de voltar. E aí eu falei, eu não vou não quero ficar longe de você de novo. E ele, amor, avalia a situação, né? Essa pessoa ela tá precisando da sua ajuda, tá tudo bem. Às vezes é pouco tempo, nem tinha noção do que ia acontecer. Daí eu fui, me informei melhor qual que era a necessidade da pessoa e tudo mais, e aí eu decidi que eu ia e mais uma vez ele super me apoiou. Mas dessa vez foi mais difícil ainda. Por quê? Um pouco depois dessa situação, na verdade assim, ao mesmo tempo que estava acontecendo essa situação de eu ter que fazer essa viagem, a gente tinha decidido que a gente ia morar junto e a gente estava procurando apartamento. Então, a gente encontrou o nosso apartamento e fechamos o negócio, né, pra gente poder pegar as chaves e tudo mais,
uma semana antes de eu viajar. E aí, o que que aconteceu, né? Ele entrou no apartamento sozinho e eu fui pra minha viagem. Eu fiquei mais 1 mês e meio, mais ou menos, nos Estados Unidos. E isso pra mim foi muito, sei lá, esquisito, talvez angustiante, porque eu tava vivendo uma situação que era quase uma segunda experiência de au pair, porque a situação foi que uma amiga minha teve um problema de saúde e aí precisou da minha ajuda e eu resolvi ir lá pra ajudá-la a cuidar das crianças, dos filhos dela. Então eu morei com ela por 1 mês e meio, com a família dela, cuidei dos filhos, então eu fui au pair por 1 mês, digamos assim. Tem outros vídeos aqui no canal onde eu explico um pouco dessa experiência. Então eu tava ali revivendo a história do au pair, só que eu já tinha toda a minha vida aqui no Brasil e eu sempre gostei de estar no Brasil. Eu sempre tive muito claro de que eu queria construir a minha vida aqui. Pode ser que isso mude daqui a um tempo, mas por enquanto é isso que eu quero pra minha vida. E eu tava começando a construir algo que eu desejava há muito tempo, mas de repente apareceu uma outra situação onde eu escolhi, né? Eu não vou dizer que eu precisei, mas eu escolhi ajudar essa pessoa. Enfim. Bom, eu fui, como eu disse, foi bem angustiante pra mim. A gente teve algumas conversas, a gente não teve nenhuma briga, assim, de verdade durante esse período. Acho que a gente amadureceu muito durante esse tempo todo. Durante o intercâmbio a gente teve muitas brigas, muito mais por mim, porque eu sou muito mais intensa e o Rudy é muito frio, ele é muito objetivo. Então, tá acontecendo alguma coisa na vida dele, ele busca solução e pronto, né? Ele é aquariano. E eu não, eu sou muito intensa, eu tenho as minhas emoções muito à flor da pele, né? E eu tenho aprendido muito com isso, e ensino muito sobre isso pra vocês também, porque eu vivo muito isso. Então a gente é tipo opostos. Eu falo pras pessoas que eu não sei como é que a gente tá junto até hoje, porque um aquariano e uma canceriana, tipo, totalmente opostos. Mas eu acho que isso que é o legal da gente, sabe? Que a gente é o equilíbrio. Eu mostro um pouco pra ele de como existe essa coisa das emoções, de que tá tudo bem a gente mostrar as nossas emoções. Ele mostra pra mim também que é muito importante que a gente resolva as situações de maneira objetiva e, sei lá, diminua um pouco do drama, né? Que nós cancerianos gostamos tanto. Então, ele foi me ensinando essas questões de resolver as situações de maneira objetiva. Então, isso é mais uma dica que eu tenho pra dar pra vocês. Quando vocês estiverem no relacionamento à distância, identifiquem os problemas, os gatilhos, as dificuldades que vocês têm e busquem formas objetivas de resolver o problema. Então, sei lá, eu e o Rudy, a gente não conseguia se aproximar muito, porque ele não gostava muito de fazer FaceTime, essas coisas, mas uma coisa legal que a gente gostava e que a gente fazia e que gerava uma conexão, uma conversa bacana, era assistir série. Então, às vezes a gente assistia o mesmo filme ou o mesmo seriado, ele no momento dele e eu no meu, mas depois a gente trocava figurinhas sobre o que a gente assistiu, enfim, conversava. Isso era uma coisa que conectava a gente. Eu tenho alguns casais que eu vejo aí na internet. Na época eu dei uma pesquisada sobre essas coisas, que jogavam o mesmo jogo, então era uma forma de se conectar também. Enfim, você tem que identificar aí o que é legal pra você e pro seu namorado ou pro seu namorado. Então, essas coisas que o Rudy me ensinou e, né, me ensina até hoje sobre objetividade, né, resolver as coisas de maneira mais racional, eu acho que traz um pouco de equilíbrio pra minha personalidade, assim como eu levo um pouco de equilíbrio pra personalidade dele também. Então, mais uma vez, a gente usou disso, né, durante essa outra viagem que a gente fez. E como eu disse pra vocês, pra mim foi muito mais intenso. Porque eu tava com... O Rudy tava vivendo aqui tudo que eu queria viver com ele, que era a nossa casa, a construção, né, da nossa vida, da nossa família. Como eu disse, foi bem angustiante. Mas foi legal também que eu fui comprando algumas coisas, né, pela internet, organizando algumas coisas com ele. E aí, depois, no dia que ele me buscou no aeroporto, eu achei que era só mais uma vez ele me buscando no aeroporto, como de costume. Mas não, quando eu cheguei em casa, meu apartamento tava cheio de gente e o resto vocês vão ver agora. Solta, Caiane!
tem que falar direito com ele. Ai, meu Deus, calma. Você não pediu, né? E aí, vocês gostaram da surpresa que ele me fez? Eu amei, eu não tava esperando de maneira nenhuma. Toda vez que eu lembro da situação, eu dou uma emocionada que eu sou canceriana. Então vamos engolir aqui o choro e vamos terminar esse vídeo. Foi uma surpresa muito grande pra mim, eu não esperava, mas ao mesmo tempo foi algo muito bom, porque eu já esperava isso há muito tempo. Eu tô aqui pra dizer que um relacionamento à distância dá certo, né? E como que dá certo? Cara, eu acho que a coisa mais importante, como eu falei, é ter paciência, empatia e comunicação. Mas dessas três aqui, eu acho que a mais importante realmente é a comunicação. É você poder dizer como que você se sente, você se sentir à vontade, inclusive, pra expor seus sentimentos, sem achar que a outra pessoa vai te negligenciar, ou vai dizer que você tá exagerando ou dramatizando, porque é importante que a gente tente ser empático e se colocar no lugar do outro, e aí vem empatia, né? Pra tentar ajudá-la e entender, né? Então, essas coisas foram muito importantes, eu acho que a gente fez e continua fazendo muito bem. Claro, a gente tem muito a melhorar. Outra coisa que ajudou muito nesse processo inteiro foi terapia, né? Pra mim, tudo que eu trabalho com a minha terapeuta e venho trabalhando desde o início do nosso namoro, porque eu comecei a fazer terapia com ela bem no iniciozinho do nosso relacionamento, por outras questões, não por causa dele, mas durante o intercâmbio eu trabalhava muito isso com ela, e ela me mostrava muito que eu precisava entender o jeito do Rudy e que algumas reações que ele tinha, algumas atitudes que ele tinha, não é porque ele não gostava de mim, ou não era que ele não me compreendia, é o que ele, enfim, tava de má vontade. Mas porque aquela era a personalidade dele, eu precisava ser empática, me colocar no lugar dele e entender por que ele fazia aquilo e utilizar isso ao nosso favor, né? Ao favor do nosso relacionamento. E assim a gente tem construído aí. Mais uma vez agora a gente, né, tá morando juntos, estamos noivos, a gente tá entrando numa nova fase, construindo a nossa família. E claro, novas situações aparecem aí, novos dramas. E eu continuo nessa questão de autoconhecimento e conhecimento também do nosso relacionamento, da nossa vida a dois. Então, o que eu sugiro pra vocês, mais uma vez aí, pra enfatizar empatia, paciência e comunicação. E aí eu vou adicionar essas duas últimas partes aqui, eu acho que é bem importante pra gente poder finalizar o nosso vídeo, que é a terapia, tá? Muito importante. Olha, eu acho que seria muito legal se os dois fizessem, né? O Rudy não faz terapia. Mas se uma pessoa só fizer, inclusive a que mais sente, né, a que tem as emoções mais à flor da pele ali, que no caso sou eu, mas aí pensa no seu relacionamento, melhor ainda. Já é alguma coisa, né, digamos assim. E a outra questão é parceria, sabe? Vamos utilizar a empatia mais uma vez aqui e tentar entender a necessidade do outro e ser parceiro, e mesmo que aquilo pra você não faça muito sentido, mas se a pessoa já mostrou que aquilo é importante pra ela, seja parceiro, apoia, mostre que você tá do lado dela, que você dá suporte ali pros sonhos dela, pros objetivos dela, pra aquilo que vai fazer ela feliz. Isso é muito importante, isso fortalece muito o relacionamento. Isso é uma coisa que eu sempre vi no Rudy, que eu acho que é uma coisa muito, muito, muito legal. E uma das características, assim, das qualidades dele que me fazem realmente querer estar com ele mais e mais, porque eu sempre me senti muito abraçada nesse sentido, sabe? De tudo que eu coloco na minha cabeça, ele fala, vai lá que você consegue, eu tô do seu lado, se precisar de ajuda, diante das minhas condições aí, eu vou te ajudar. E tem sido assim, então identifique também aquilo que faz você admirar a pessoa que tá do seu lado, e lembre-se disso toda vez que vocês terem aí uma crise, porque é isso que vai fazer você estar do lado da pessoa, são as características boas, porque defeito, gente, todo mundo tem. Quando você tiver num relacionamento com uma pessoa, e aí aqui eu vou falar de relacionamento em geral, não necessariamente só o namoro, a gente tem que entender que a gente tá com alguém porque a gente ama as qualidades dela e a gente suporta os defeitos dela. E aí você precisa pensar, né? As pessoas que você se relaciona, com quem você convive,
com quem você decide se relacionar, com quem você tem a escolha. Identifique se você tá disposta a aturar os defeitos dessa pessoa e se você ama muito as qualidades daquela pessoa. E aí, toda vez que você pensar em desistir dessa pessoa, lembre-se disso. Tá bom? Porque, como eu disse, defeito todo mundo tem. Se você sair de um relacionamento e ir pro outro, você vai encontrar novos defeitos. Então, você precisa pensar quais são os defeitos que você tá disposta a aceitar na vida. É isso. Tô muito feliz de ter contado a nossa história pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, que a nossa história sirva aí de inspiração pra vocês. E pensem numa coisa também que é muito importante, que a gente sempre falou um pro outro. Se for pra dar certo, se for pra gente ficar junto, vai dar certo e vamos ver no que dá. Às vezes a gente fica com muita ansiedade, criando coisas na nossa cabeça, e às vezes nem existem, né? Eu uso muito uma frase que a gente tem muitos problemas na vida, a gente sofre por muitos problemas, mas muitos desses problemas nunca nem vão existir, porque são só coisas da nossa cabeça. Então, cuidado com essa sofrência aí por antecedência, né? Esse sofrimento, vamos falar sério agora, por antecedência e às vezes terminar um relacionamento porque tem medo de não dar certo, mas enfim, acaba nem tentando. Imagina se eu e o Rudy a gente tivesse desistido e não tivesse tentado, a gente não estaria aqui hoje. Então, pensem sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da nossa história. Se você precisar de ajuda com alguma coisa, conte comigo. Me siga lá no Instagram. E deixa aqui nos comentários também o que você quer para os próximos vídeos. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo e até a próxima.